E o Agricultura BR traz agora a entrevista do programa. Hoje nós vamos falar aqui com a deputada Tereza Cristina Corrêa da Costa, do Mato Grosso do Sul. Vai falar sobre o estado que faz aniversário nessa semana, completou 40 anos, e também sobre o Fundo Rural. Tereza Cristina, deputada federal por Mato Grosso do Sul. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada pela visita. Prazer é meu, Juliana, Fabiano, de estar aqui com vocês e poder falar para todos os que assistem o canal do Boi, né, sobre assuntos tão importantes para o nosso setor da agropecuária. Bom, a gente começa falando então sobre Mato Grosso do Sul. Nosso estado completou 40 anos nessa última quarta-feira, dia 11 de outubro. O setor agropecuário de Mato Grosso do Sul ajudou muito o estado, né, a se desenvolver nesses últimos anos. O estado é o 5º maior produtor de grãos do Brasil e tem o 4º maior rebanho bovino. Então, como que isso impacta na economia do estado? Com certeza o Mato Grosso do Sul, hoje, ele já foi primeiro no rebanho bovino, já foi o terceiro no setor de grãos, mas, vamos dizer, o que é bom no Mato Grosso do Sul é que nós vamos melhorando a cada dia a produtividade, não é a quantidade, só o volume. O nosso estado perde hoje para o nosso irmão Mato Grosso, né, que há 40 anos nos separamos, mas o Mato Grosso do Sul vem ganhando em qualidade. O Mato Grosso do Sul está na frente numa série de coisas, na qualidade da sua carne bovina, na rastreabilidade, nos próprios grãos, enfim, que nós estamos aí aumentando essa produção a cada ano e a produtividade. Enfim, a gente vem refinando esses setores em que a gente já foi o maior e que depois, pela nossa extensão, inclusive, ser menor que o nosso irmão, nós passamos aí a produzir em quantidade o volume menor, mas com qualidade maior. É uma satisfação. Mato Grosso do Sul está na frente de uma série de coisas. Já visto que nós temos aqui 4 Embrapas. A Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, em Corumbá, 3. E uma em Dourados. Então, nós temos 3 Embrapas. Exatamente. Exatamente. Falando a respeito da pecuária, principalmente, né, para mim é uma coisa mais íntima, né, mais próxima. O Mato Grosso do Sul já não tem o maior rebanho, já faz bastante tempo, e é uma coisa que a gente sempre falava, e a Tereza Cristina tem todo o histórico no agronegócio, com a política sindical, através de Federação da Agricultura, sindicatos rurais, uma atuação muito forte aqui no estado. E aqui nós sempre tivemos um desenvolvimento genético muito forte, as pesquisas sendo desenvolvidas aqui, tanto nas áreas que são públicas, quanto também nas áreas privadas, grandes empresas aqui. Tereza, nesses últimos anos, o que foi mais determinante no Mato Grosso do Sul em termos desse desenvolvimento do setor agro para ter os resultados que nós temos hoje? Setor florestal, de agrícola e pecuário também. Eu acho que o setor florestal foi a grande novidade. Aconteceu quando eu era secretária de desenvolvimento rural aqui no desenvolvimento econômico aqui do estado. Mas a agricultura, ela também, como nós fomos a primeira fronteira, quer dizer, o Rio Grande do Sul, o Paraná, vieram para o Mato Grosso do Sul e nós fomos a primeira fronteira. Depois essa fronteira seguiu para o Mato Grosso, né? Mas veio junto as empresas de pesquisa, que você muito bem colocou, tanto pública quanto privadas, que ajudaram muito. Então, nós aí, integração lavoura-pastagem, nós somos dos primeiros. Nós começamos isso aqui lá em Maracaju, né? E hoje é uma técnica que, além de ser muito boa e produtiva para o produtor rural, ela também é altamente benéfica para o meio ambiente, sendo aí um dos carros-chefes do Brasil, mostrando a recuperação ambiental, como é que você pode fazer. Enfim, e o setor florestal, que foi uma coisa que é nova no nosso estado. Lá no passado, nós tivemos um grande maciço florestal, que foi comido pelas formigas e pelo fogo. Não tinha indústria, porque né? não tinha indústria, e hoje não. Nos últimos 12 anos, ele se implantou aqui, mas uma cadeia completa. Ainda precisamos buscar mais indústrias, mais o fechamento dessa cadeia, mas hoje, vamos dizer, nós temos aí 80% dela consolidado com indústrias de celulose, agora uma indústria de MDF que inaugura aí em Água Clara. Enfim, o setor vem também mostrando a que veio e trazendo receita, trazendo impostos e melhorando empregos de boa qualidade para a nossa gente.
É uma gratificação para a gente também poder noticiar esse desenvolvimento de Mato Grosso do Sul para todo o Brasil, né? Bom, a gente parte para outro tema agora, que é o FUNRural. Tema muito importante, envolve todo o setor do Brasil e tem tido muita polêmica nos últimos meses, né? Tereza Cristina é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e relatora da medida provisória 793 de 2017, que trata da renegociação das dívidas, né, Tereza? Como que está essa conversa? Se vocês me permitirem, eu quero fazer um breve histórico. Quando o Supremo julgou pela constitucionalidade do tributo, o setor ficou todo meio... fomos pegos todos de surpresa, porque todos os indicativos das ações que vinham correndo nas instâncias inferiores ao Supremo, e no próprio Supremo, o julgamento em 2010 da ação do Mata-Boi, tudo levava a crer que a inconstitucionalidade do imposto viria. A Frente Parlamentar fez o quê? Foi ao governo conversar, porque achou que isso era um problema gravíssimo, como a gente sabe que é, e hoje o setor está aí em toda essa polvorosa para saber o que vai acontecer. A Frente tomou a frente do assunto e foi junto ao governo para ver o que ele podia melhorar, ter um caminho que não fosse o ideal, porque a remissão é o que todos esperavam do tributo, já que o Supremo julgou constitucional, então ver o que nós podíamos melhorar para que os produtores e os adquirentes pudessem não ter, vamos dizer, um forte impacto na economia do agronegócio, porque são 17 bilhões de dívidas que vêm para cima desse setor dos últimos 10 anos. Bom, então, se construiu um acordo com o governo durante 2, 3 meses, uma batalha dura entre os deputados da frente. Eu fiz parte de grande maioria das reuniões, mas não, vários deputados, Heinz, o nosso presidente Nilson Leitão, que foi a todas, passamos horas na Receita Federal, discutindo com o governo, com o presidente da República, como é que nós podíamos diminuir esse trauma que é esse tributo para o setor produtivo brasileiro. Bom, nisso o Senado busca o tal do PRS 13, né? Que ele tinha que ter julgado lá atrás, há muitos anos atrás, não colocou na pauta e, portanto, ele deixava 2 parágrafos do caput do 25 em aberto. E que isso, então, o Senado, se julgasse favorável isso, se entenderia que teríamos a remissão desses tributos, já que ele deixou de existir por não ter sido incorporado. Isso é uma dúvida enorme jurídica, ele não é uma coisa que está pacificada. Tem muita gente que acredita que isso aí realmente resolve, tem outros que acreditam que não, tem pareceres daqui, pareceres dali. Bom, coube a minha relatoria, uma coisa muito difícil, porque nessa relatoria não dá para agradar a todos, porque alguém pode sair prejudicado. O Senado votou por 16-0 e não recorreu no plenário. Então, aí as pessoas que são a favor desse PRS, que acham que ele tem validade, né, jurídica, então ficaram com mais esperanças ainda dele estar certo. Mas nós precisamos ter a convicção disso. Enquanto isso, o que eu estou fazendo como relatora? Eu estou continuando, porque a medida provisória é do governo, o governo é que mandou todos os itens, e nessa medida o que cabe? O parcelamento, que nós conseguimos uma vitória, que é esticar ao máximo. E esse é um dos fatores, assim, dessa última semana também, dos mais importantes, deputada, em relação a esse parcelamento de se vier a dívida sobre o produtor rural. Exatamente, se vier. Então, é tudo se. Eu estou trabalhando com o se. E aí existe aí uma polêmica muito grande daqueles que querem que isso valha, mas nós temos que ter, eu como relatora e como deputada federal, que faço o quê? Legislo, eu vou colocar, né, na legislação o melhor possível, mas eu não posso também ser irresponsável. Nós temos que ter uma legislação que atenda ao setor, um setor importantíssimo da economia, que é quem vem carregando a economia, mas eu tenho que seguir o que é constitucional e o que está dentro da lei, né? Então, também não adiantaria eu colocar ali parâmetros que depois podem ser vetados. Então, fazer política com isso não é o meu perfil. Eu quero ser o mais responsável possível, lembrando que isso é um assunto que traz
muita insegurança para o setor agropecuário e eu vim desse setor. Eu não nego isso, eu não estou... Se fosse lá um médico que era de outro setor sendo relator, para ele talvez fosse mais fácil, né? A imparcialidade. Eu tenho que me cuidar com a parcialidade, porque eu sou desse setor. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade nessa hora com a grave crise que passa o Brasil. Isso não quer dizer que nós vamos fazer coisas que sejam ruins para a classe produtora, mas nós vamos ter muita responsabilidade. Não estou fazendo isso sozinha, discuto isso, estou aberta a receber todos os setores que quiserem conversar sobre o assunto de maneira republicana, discutindo, trazendo críticas ao projeto. Enfim, o que nós temos hoje é uma medida provisória que pode ser muito importante caso as teorias que tem aí jurídicas não prevaleçam. E nós ainda temos uma oportunidade que pode ser a do Supremo Tribunal Federal, que ele julgou, ele deu a constitucionalidade do tributo, mas já publicou o acórdão, mas ainda não publicou a modulação. Como é que vai se dar esse pagamento? Se é daqui para frente, se o para trás vai ser esquecido, ou se o para trás vai ser incluído, ou se parte do para trás, enfim, a gente não sabe o que é que a Suprema Corte do Judiciário Brasileiro vai colocar como modulação. Então, eu estou lá continuando meu trabalho, devo ler meu parecer sem ser nessa semana, nessa próxima terça, na outra, porque também nós estamos premidos pelo tempo. A medida provisória, para quem não sabe, ela tem um prazo de validade, ela tem 120 dias. Então, nós temos que publicar alguma coisa antes do término desse prazo, porque senão as pessoas vão ficar sem nenhuma opção. Que agora foi para 30 de novembro, é isso? 30 de novembro, que foi uma outra medida que eu tive, a frente pediu para o presidente da República para ele dilatar esse prazo, aumentar esse prazo, para que a gente tivesse tempo para o que está acontecendo no judiciário, pudesse a gente ter, vamos dizer, alguma conclusão dessas medidas para que a gente também não fizesse uma medida provisória que fosse ou inócua ou batesse de frente com alguma dessas medidas. Então, é uma missão espinhosa que me deram, mas eu não tenho medo não, tá? Ninguém vai me intimidar, eu vou fazer o que é correto para o nosso setor, que eu sei a importância dele para o nosso país, para a nossa economia, né? Sei que os produtores rurais precisam disso e eu vou trabalhar de maneira mais isenta e, se Deus quiser, Deus vai me iluminar para que a gente tenha um caminho bom para resolver esse assunto polêmico e de tantas discussões que a gente sabe aí que estão tendo entre os produtores, às vezes porque não estão bem informados, às vezes porque as pessoas acabam colocando as suas posições, às vezes sem muito embasamento, né? Mas dizer o seguinte, que nós temos boas chances de ter êxito nessa questão e, para culminar, anteontem, o presidente da República fez uma reunião, eu não participei dessa reunião, quem participou pela frente foi o presidente Nilson Leitão, com o senador Dário Berger, que é o presidente da medida provisória, da 793, e eu sou a relatora, e ele levou lá para conversar com o presidente várias entidades de classe do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim, do Brasil aí, várias entidades que estão muito preocupadas e que pediram ao presidente da República para incluir na medida provisória o PRS 13 do Senado. Então, nós vamos ver, o presidente da República não falou comigo sobre isso ainda, ninguém do governo, nem a Receita, nem a Fazenda. Eu acho que nós vamos ter aí, essa semana foi prejudicada pelo feriado, né, de ontem, muita gente, as crianças, todo mundo viajou, então eu acho que na semana que vem a gente pode ter aí algumas coisas novas acontecendo, né? Eu não me furtarei de ajudar a minha classe, eu quero deixar isso bem claro aqui a todos, mas com muita responsabilidade. Tereza, e você falou a respeito da situação do posicionamento, né? No caso do relator, nós estamos com uma deputada que tem todo o histórico no agronegócio,
E aí eu sei que você tem pressão interna de gente que é contrária à medida, do seu próprio partido, é importante lembrar também esse tipo de fator, mas nós temos ali um posicionamento que é importante não só para o setor do agronegócio, mas também para o desenvolvimento do país. Ao mesmo passo que precisa dar condições do produtor continuar trabalhando, e trabalhando de uma maneira que ele tenha rentabilidade, não se pode, a receita para o Estado também é importante. Como é que na relatoria, e até a expectativa de término, né, desse relatório, já que tem parâmetros ainda para serem seguidos, que tem o C, né? Se for assim, se o entendimento for esse, se o entendimento for aquele, muda. Qual que são as expectativas para a finalização desse relatório, Tereza, em relação ao Fundo Rural? Olha, vamos dizer assim, se a AGU, enfim, os órgãos do governo federal, porque esse imposto ele é federal, ele não é estadual, né? Então, o impacto para as contas públicas do país, do Brasil, né? Se o governo achar que existe como colocar o que vem no bojo do PRS 13 como na medida provisória, eu não tenho nenhum problema, eu acho que isso seria muito bom para o setor. Agora, se isso não for possível, nós estamos pedindo o quê? Nós estamos tentando evitar o mínimo, o máximo de prejuízo para o produtor rural que não esperava por essa conta. Ninguém esperava por ela. Que você pode ter uma dilapidação sobre... Exato. Não vai ser fácil, nós vamos apanhar muito da sociedade no geral, que não é do agronegócio, porque as pessoas não entendem isso num período de crise, como nós estamos vivendo econômica, em que o governo está com dificuldade com as suas contas, né? E aí você dá um perdão de 17 bilhões para um setor. Apesar dele ser absolutamente defensável, nós vamos ter que nos explicar muito, né? Então, assim, é uma matéria difícil, que nós vamos apanhar muito lá no plenário, dependendo de como é que ela vem, como é que vai ser o fechamento da medida provisória, assim como o refis também. O refis apanhou-se muito. Algumas coisas passaram, outras não. Na verdade, isso não deixa de ser... A medida provisória é um refis. Teria sido muito mais fácil... Se tivesse entrado... Se o Supremo tivesse feito o que tudo levava a crer que ele fizesse, que era fazer o perdão para trás, já que todo mundo, todas as instâncias inferiores diziam que, quer dizer, julgaram inconstitucional esse tributo, né? Mas não foi o que o Supremo julgou. Então, o Supremo é a corte máxima. Se a decisão dele não vier na modulação e continuar como ela está, é muito difícil a gente poder decidir diferente do que é o que veio na medida provisória, melhorando alguns pontos. Por exemplo, na medida provisória veio 4% de pagamento inicial. Na entrada, pouca gente consegue fazer isso. Então, quando você aperta muito, pouca gente também adere ao programa. Então, a adesão fica menor. Eu acho que o governo tem que querer que a adesão seja grande, maciça, né, para que a gente possa ter ter as nossas certidões positivas na Receita Federal, porque isso impacta no crédito. Isso não é uma coisa muito simples. Não tem acesso, é importante, né? Não tem acesso ao Plano Safra. Exatamente. Nós ficamos limitados em várias opções, principalmente quem precisa de crédito constantemente, como o agricultor. O pecuarista, ele até é mais sazonal, mas ele precisa também, né, de investimento. Nós aqui temos o FCO, tudo isso ficaria limitado. Então, o que eu penso é o seguinte, que nós temos que continuar com a medida provisória e apressar para que essas outras decisões que são do governo e do judiciário, elas aconteçam o mais rápido possível, se possível, antes da medida ser votada pela Câmara e pelo Senado. Lembrando que nós temos 120 dias e que esse prazo se esgota em 30 de dezembro. Nós temos aí a medida até 30 de novembro para adesão, né? Agora, tendo um caminho, aparecendo uma luz maior no fim do túnel, pode ser que as pessoas nem precisem fazer essa adesão, ou que façam essa adesão, mas já sabendo que vem uma coisa melhor, outras condições. Agora, também deixar bem claro que houve um ganho enorme nessas negociações da frente a respeito do futuro, porque isso nós estamos falando só do passado até agora, mas no futuro esse imposto baixou de 2,3 para 1,5. 40% essa alíquota é extremamente importante. É uma alíquota que passa a ser importante
para o setor, né, que diminui imposto numa época em que falam aí, está aí o PIS/COFINS, que o Supremo tirou da base de cálculo o ICMS, que vai ter uma perda enorme de arrecadação para o governo federal, e estão aí falando em voltar com esse imposto. Eu acho que na Câmara não passa, nada que seja aumento de imposto hoje passa na Câmara Federal. Hoje não tem clima para se falar de uma coisa dessa. Exatamente, e porque nós estamos no topo, né? O que precisa é o governo gastar melhor, gastar de maneira mais responsável, diminuir, enfim, essa coisa que sai pelos vãos dos dedos aí, que às vezes tem até dinheiro, mas se gasta muito mal. Então, eu acho que o Fundo Rural é a mesma coisa. Vamos brigar para que todos esses dois caminhos jurídicos possam ser resolvidos o mais rápido possível para que a medida provisória possa espelhar, vamos dizer, e dar segurança jurídica ao produtor e aos adquirentes. Tá certo. Tereza, para encerrar a nossa entrevista, a gente está falando a respeito dos prazos, do que pode acontecer nesses próximos dias, até o final do ano, na verdade, até o último dia útil do ano. Essa é uma situação, um Fundo Rural, de uma decisão final, ou pelo menos um desfecho, lá realmente, chamado apagar das luzes, ou seja, no final do ano mesmo, ter um posicionamento final para a questão? Você acredita que é possível termos esse desenvolvimento de uma maneira mais rápida através do trabalho que está sendo feito pela Frente Parlamentar? Eu acho que nós estamos trabalhando com a data limite de 30 de novembro, tanto para a medida provisória quanto para os outros dois caminhos jurídicos que nós citamos aqui. Agora, esses outros dois não dependem da nossa caneta, tá certo? A relatoria, eu posso, como relatora, fazer, vamos dizer, esses prazos acontecerem, porque está na minha mão e do presidente, do senador Dário Berger. Então, nós dois podemos fazer, ir para votação, enfim, até 30 de novembro, isso está resolvido no Congresso, a MP. Agora, não quer dizer que os outros dois caminhos, que seriam o PRS 13 e a modulação do acórdão do Supremo, isso não está nas nossas mãos, mas nós podemos fazer o quê? Pressão política para que isso ocorra o mais rapidamente possível. Tá certo. Tereza, obrigado pela participação, obrigado por ter, mais uma vez, estar conosco aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi.